Bom, vamos continuar com o nosso estudo aqui do livro de Geração em Geração. Estamos na página 49, no segundo parágrafo, certo? Então, papai sempre contava a história de uma criança que estava aprendendo a ler hebraico. O professor lhe disse que dois yuds juntos são uma representação do nome de Deus e deveriam ser lidos como tal. Todas as vezes em que a criança chegava ao fim de uma sentença no Humash, pronunciava o nome de Deus. Por quê? Dois yuds juntos. Só que a sentença do Humash, como que são? 2 pontos. O yud é 1 ponto. Certo? Só para... Então ele falava o nome de Deus. Quando o professor lhe perguntou por que eu fazia, ele respondeu que ao final de cada classe de cada frase havia 2 yuds, 2 pontos que indicavam o fim do enunciado. Certo? Em hebraico, se você olha no sof pasuk, que seria o ponto do final de uma frase, então na prática tem isso daí. Tem uns 2 pontinhos um em cima do outro. Diz, não, disse o professor. Quando você vir 2 yuds lado a lado, isto se refere a Deus. Se um estiver acima do outro, esse é o fim da frase. Na prática, você escreve o nome de Deus com 2 letras yud. Letra yud, o que é? Como se um ponto. Certo? Se escreve como se fosse um ponto. Então, na prática, o que vemos? Isso aqui termina dizendo, primeiro que nada, quando você fala 2 yuds, 2 idn, 2 yud, que pode ser interpretado, não somente pelo desenho, senão pela pronúncia, que é parecido, certo? 2 yudim, 2 yudim. Ou seja, 2 letras yud seria 2 yudim. Então, 2 yudim ou 2 yudim, juntos, como são juntos? Como pode ser juntos? Um ao lado do outro é o nome de Deus. Um acima do outro é final de sentença. Já aqui acabou, não tem mais o que falar. Então, na prática, isso que ele dizia. Papai costumava dizer, a presença divina só se encontra onde 2 judeus, 2 idn, 2 yud, ficam lado a lado, relacionando-se como iguais. Se um yud se considera acima do outro e superior a ele, não há presença divina. Muito pelo contrário. Isso indica um final. Ok? Vamos lá. Todas as sextas-feiras à noite, no jantar de Shabbat, papai fazia a exposição de algum trecho da Torá, geralmente sobre a porção daquela semana. A julgar pelo que consigo lembrar, fica claro que, infelizmente, retive muito pouco. A maior parte do que me recordo é, sem sombra de dúvida, daquilo que eu vi em minha infância. É óbvio que eu não entendia muito a época, mas assim é a aprendizagem. A semelhança de uma semente plantada gera frutos muito mais tarde. Ou seja, quando você planta uma semente, essa semente, o que acontece com ela? Precisa germinar, né? Primeiro apodrece, depois começa a germinar, e depois cresce, se torna uma plantinha, se torna uma árvore. Quanto tempo dá para dar frutos? Da mesma maneira, nós vemos aqui. Da mesma maneira que uma semente para dar frutos demora muito, assim também, para a gente ver os frutos do nosso aprendizado, demora muito tempo. Isso que justamente aqui nos ensina aqui essa passagem. Ok? Recordo-me de papai discorrendo sobre a visão que Moisés teve na sarça ardente. Moisés observou a sarça que estava em chamas, mas não se consumia. Irei e verei, disse Moisés. Por que a sarça arde sem se consumir? Então Deus se revelou a Moisés dizendo, eu sou o Deus de teus antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Certo? No recorrer da história, papai disse, observamos repetidas vezes o fenômeno de judeus que estavam distantes do judaísmo.
que não se identificavam claramente como judeus e se mantinham afastados das práticas judaicas. Contudo, quando vários opressores exigiam que renunciassem à sua fé ou sacrificassem a vida, muitos preferiam o Kiddush Hashem, o sacrifício de sua vida, em vez daquele sacrifício do judaísmo. Rabbi Yaakov de Emden relatou que durante a Inquisição, muitos judeus intelectualizados cederam à conversão, enquanto pessoas simples e despretensiosas foram para a fogueira com o Shema Israel nos lábios. Essa é a visão milagrosa que teve Moisés, da sarça ardente que não se consumia. O que significa? A sarça representava o judeu que parece ser completamente improdutivo. A sarça é um espinhoso, certo? Não dá nem frutos. É um arbusto espinhoso. Seco, sem frutos, não dá sombra e desprovido de qualquer judaísmo. No entanto, Fogo da fé. no entanto, quando colocado à prova suprema, ele se anima com um fervor ardente que gera um brilho que se estende pelo tempo e espaço. Que surpreendente, exclamou Moisés. De onde provém um êxtase tão intenso em alguém que não está impregnado de judaísmo? A resposta divina foi: essa é a herança dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacob. Dentro de cada Yehudi existe um núcleo de judaísmo, uma centelha de Neshama que foi implantada pelos patriarcas e é a herança de todos os seus descendentes. A qualquer momento, dessa centelha oculta pode brotar uma devoção intensa e absoluta. Nenhum judeu pode jamais ser considerado como perdido pelo seu povo. Não existe alguém que dizemos já era. A gente não abre mão de nada nem de ninguém. É claro que o cumprimento das mitzvot pode fazer a centelha se transformar em chama. Papai costumava contar a história de um judeu de Kiev que se assimilara completamente e se tornara diretor de um banco. Algo totalmente inacessível na Rússia zarista a qualquer pessoa que alguém suspeitasse ainda que remotamente fosse judia. Ou seja, o fato que ele trabalhava no banco, diretor do banco, já de alguma maneira representava e demonstrava que não tinha nenhum traço de judaísmo na sua vida. Certa vez, quando se encontrava de férias no litoral, esse homem, por acaso, estava presente quando um corpo foi encontrado na praia. Não havia forma de identificar o homem que se afogara, mas como ele estava usando tzitzit, certo? Aquele talit katan, foi reconhecido como judeu e teve um enterro condizente. O banqueiro assimilado pensou então que, apesar de ter renunciado completamente à identidade judaica para obter seu status social e econômico, este só era relevante neste mundo. Por quê? Porque tudo isso só importava para as pessoas neste mundo. Depois de sua morte, quando sua verdadeira identidade não mais constituiria um obstáculo, ele desejava ser enterrado como um judeu. Assim, começou a usar o tzitzit sobre a roupa. Ou seja, mesmo que ele tinha uma vida aparentemente totalmente desligada e desvinculada, ele continuava a usar o tzitzit. O banqueiro, aos poucos, começou a se transformar, adotando progressivamente as práticas judaicas. Foi obrigado a renunciar à sua posição no banco e acabou se tornando um membro de destaque na comunidade judaica. Nunca perca a esperança em uma neshama judia, papai costumava dizer. Ou seja, como creo que dizem nossos sábios, lo idach mimeno nidach, ninguém ficará para trás. Não existe alguém que ficou. Papai também tinha o hábito de comentar a opinião de Rashi no Gênesis, segundo o qual Noé só entrou na arca quando as águas perigosas obrigaram a fazê-lo, pois ele não acreditava que viria o dilúvio, apesar de Deus tê-lo predito. Por quê? Muitos dizem que, aí Rashi comenta, que era Mikatnei Amaná, dos homens de pouca fé, de pequena fé. Certo? Fé pequena. Mas, na prática, não era somente fé pequena. Ele acreditava, porque senão seria de nenhuma fé. Por que fé pequena? Que ele acreditava que, no final, Deus ia perdoar.
Ele não acreditava, não conseguia acreditar que Hashem fosse, entre aspas, tão severo de mandar o dilúvio. Falou, Deus está ameaçando, mas não, na hora de vamos ver, não vai fazer. Como é possível, perguntar ao papai, que tzadik tão grandioso como Noé duvidasse da palavra de Deus? A resposta é, dizia papai, que a crença de Noé na bondade inerente ao homem era tão grande que ele estava convicto que a humanidade ainda se arrependeria, antecipando-se à ira divina. Ou seja, ele acreditava que o homem poderia se consertar. Na hora H, na hora, sabe, do vamos ver, a pessoa se revela como boa, como legal. E essa é a grande diferença aqui. Então, Deus não vai mandar o dilúvio. Ok? Muitos anos depois, minha prática psiquiátrica me levou a tentar reabilitar pessoas que se haviam se tornado vítimas de alcoolismo e dependência de drogas. Graças a Deus, meu esforço tem sido muito gratificante, pois já tive o privilégio de assistir a milhares de casos de recuperação praticamente miraculosos. Muitas vezes me perguntaram como consigo ter paciência para insistir na busca da recuperação de uma pessoa que já teve várias recaídas e demora tanto a se recuperar que a frustração deve me causar um profundo desespero. A resposta é que a palavra desespero foi eliminada do meu vocabulário. Desespero é a perda absoluta de esperança. E papai me ensinou que a centelha divina se encontra em todo ser humano. Mesmo que seu brilho esteja reduzido quase ao ponto de extinção, ela nunca se apaga por completo. Ou seja, na prática, aquela famosa história, quanto arde a vela, sempre há tempo. Aquele episódio, lembram quando nós estudamos no início do livro, que ele tinha foi chamado para atender um paciente com hipnose. Ele fazia ele lembrar dos momentos agradáveis que tiveram na sua infância andando de bicicleta. Está lembrando? Sim. Então, na prática, você, de alguma maneira, tem como encontrar alguma coisa que vai resgatar ele. E não existe desespero, não existe caso perdido, não existe já era. Ok? A gente não pode desistir de ninguém. Lembro-me de que papai sempre repetia a história do Rebbe de Pshischa, onde, certa vez, ele se encontrou com um seu futuro discípulo, que mais tarde se tornaria o Rebbe de Kotsk. Meu jovem, perguntou o Rebbe de Pshischa, onde podemos encontrar a Deus? E o pequeno Menachem Mendel, certo? Em toda parte, respondeu o jovem. Sua glória preenche o universo. Meu jovem, continuou o Pshischa. Pshischa significa o Rebbe de Pshischa. Eu lhe perguntei, onde podemos encontrar Deus? Não existe nenhum lugar no universo em que ele não esteja presente, respondeu Kotzker. Meu jovem, você não me ouviu? Perguntou Pshischa. Diga-me, onde podemos encontrar Deus? O Kotzker ficou confuso. Bem, se eu não sei, então, por favor, me diga, pediu ele. O Pshischa então disse, escute-me, rapaz. Deus só pode ser encontrado onde ele é bem-vindo e sua entrada é permitida. Na verdade, eu vou te dizer, eu discordo um pouquinho, mas eu acho que Deus está em todo lugar, mesmo onde ele não é bem-vindo. Não existe, os hornos diz leitatar panoi miné. Não tem um lugar que está vazio de Deus. Até o vácuo tem Deus, que se expressa no vácuo. Por que motivo o papai repetia essa história com tanta frequência? Creio que ele queria inculcar em nós a ideia de que não devemos ter como certa a presença de Deus. Em nossa profissão de fé, na onipresença de Deus, é fácil perdermos de vista o fato de que Deus pode decidir evitar um ambiente hostil. Ele pode não se manifestar, mas não evitar ao ponto de não estar lá. Ou seja, ele pode não se manifestar em uma situação, ok? Mas não significa que ele não esteja lá. Por isso que eu acho que aqui as palavras, minha opinião pessoal, se dizer que Deus não está em algum lugar, não se cabe. Por isso que o Zohar diz, leitatar panoi miné. Não tem nenhum lugar que está livre deles, vazio deles, isento deles. Se quisermos estar na presença de Deus, temos de fazer por merecê-la.
Na verdade, estar na presença de Deus estamos constantemente. A questão é a gente poder sentir, poder perceber o que ele se manifesta, etc. Mas em todo momento, em todo lugar, Hashem está presente. Em todo lugar, Hashem está lá. Ok? Uma pergunta, um comentário? Toda a energia emana de Deus. Toda a questão emana de Deus. Então, cada objeto, mesmo ele tem uma faísca divina para existir. Lógico. Então, dessa forma, Deus está presente em tudo e em todos. Por isso que eu não concordo com a expressão de que Deus não está onde não é. Não, ele está em todo lugar. Pode não se manifestar, pode se manter oculto, mas ele está. Sim, eu li que nós temos na alma a Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Hida. Então, o ser humano ele tem o Nefesh e o Ruach. E o Yehudi tem o Neshama. Quando a pessoa falece, ainda no cemitério, o Nefesh permanece ainda um tempo junto ao corpo. Agora, eu li também que cada objeto, mesmo mineral, ou vegetal, animal, mineral, todos eles têm Nefesh. Todos. Todos, lógico. Que é o que faz ele existir. Exatamente. A energia divina, a faísca divina. Por isso que eu falei que Deus se encontra inclusive no vácuo. Onde no vácuo, teoricamente, não tem nada. No vácuo não tem nem ar. Tem espaço. É? Tem espaço. Por isso. Mas é que a questão, um vácuo te dá uma sensação de como que não tem nada. Sim. Entendeu? Mas a gente está mesmo, entre aspas, no nada. Por isso que me discordei, acho que da forma de expressão, talvez seja teria que ver o original, o que o Rabino escreveu no original, talvez na hora de traduzir, foi um pequeno erro. A pessoa que não quer receber Deus, Deus está igual. É bravo, eu não quero, você não quer me receber, mas eu entro igual. Eu estou lá igual. É isso que eu quero dizer. Pode não estar manifesto, pode não estar revelado, mas que está, está. Sim. Meu bisavô, o primeiro Rebbe de Bovov, certa vez estava sentado com um grupo de Hasidim e durante a discussão descobriram que aquele dia específico era uma ocasião especial que merecia ser comemorada com um lechaim. Um dos integrantes do grupo ofereceu-se para pagar as bebidas, mas não havia um voluntário para comprá-las. Meu bisavô diz então, dê-me o dinheiro, eu tinha um garoto que irá com muito prazer. Depois de um período bastante longo, meu bisavô voltou com as bebidas. E ficou claro para os Hasidim, muito constrangidos, que o próprio Rebbe fora buscá-las. Já, ele não mandou ninguém. Tem alguém que queria, e foi ele mesmo. Percebendo o mal-estar, meu bisavô observou. Eu não os enganei de forma nenhuma. Vejam vocês, muitas pessoas perdem a juventude e se tornam velhas. Eu nunca deixei o espírito da juventude, que o espírito da juventude se fosse. À medida que envelhecia, eu sempre levei comigo o garoto que eu fora um dia. Foi esse garoto que ainda existe em mim, que foi buscar as bebidas. Eu não menti. Os jovens têm uma grande capacidade de aprender, reter, inovar e criar. As energias psíquicas da juventude são imensas. À medida que amadurecemos, tendemos a permitir que essas energias diminuam e que a capacidade de crescimento se atrofie. Acreditamos que esse é o curso natural e inevitável do amadurecimento. Isso não é verdade, dizia meu bisavô. Se nossas energias e capacidade de crescimento diminuíram, é porque permitimos que isso acontecesse. Deve-se mais à preguiça do que um excesso inexorável do envelhecimento ou o fato de atingirmos um ápice e depois de cairmos. Ou seja, na prática, a pessoa se torna que preguiçosa. Ok? Nós nos tornamos acomodados, satisfeitos conosco mesmo, excessivamente tolerantes com as metas atingidas. Se buscamos sempre o conhecimento, novos enfoques e perspectivas,
poderemos com isso levar conosco a juventude para a nossa velhice biológica. Você vê que aqui já acrescenta a palavra biológica. Por quê? Tem uma moral espiritual, animosidade, etc. Meu Zeide, que Deus dê um bom lugar, ele costumava dizer, velhos são os trapos. Então, observe a diferença que há entre crianças pequenas que você não consegue colocar para dormir e pessoas mais velhas que esperam ansiosamente pelo momento que poderão fazê-lo. A criança é curiosa em relação ao mundo e sempre consegue inventar milhares de coisas para fazer. Esse espírito de curiosidade e criatividade a mantém fortalecida. Para a criança pequena, o dia é simplesmente curto demais. E ir dormir é uma perda de tempo. Ele está perdendo a oportunidade de aproveitar a coisa, por isso que não vai dormir. A pessoa mais velha que perde essa iniciativa e está essencialmente satisfeita com seu status quo, torna-se cansada, não devido a um sistema fisiológico exausto e desgastante, mas à falta de estímulo. Falta para ele aquela energia, aquela vontade, aquela vitalidade. Tem um famoso ditado hassídico que diz que por que é chamado Yetzer Hará de um rei velho e cansado? Por quê? Ele transmite isso. Não, porque ele primeiro que entra no corpo, etc. Melech Zaken Psil, um rei tolo e velho. Certo? Porque ele já está aí. Mas ele domina a situação, mesmo que tudo isso. Qual a melhor prova que ele domina? Por isso que é chamado de Melech. Ele já está no corpo desde que a gente nasceu e tudo mais. Por que é rei? Porque deixamos. Não, porque ele que governa. Você vem aí no shiur, todo mundo tem que ir embora. Você vai anunciar, vai ter shiur. Ah, eu tenho que sair. Você prepara um baita de um café da manhã com pizzinha e tudo mais, ninguém precisa sair. O Rabino falava na Yeshiva, o melhor exemplo, diz, nunca vi alguém adormecer na hora da refeição. Se você bota o livro para estudar, o cara começa a bostejar. Já dá sono. Você coloca um bom prato de comida, ninguém adormece. Então, isso que nos diz aqui. Na verdade, a pessoa mais velha que perde essa iniciativa está essencialmente satisfeita com o status quo e torna-se cansada, não devido a um sistema fisiológico exausto e desgastado, mas à falta de estímulo. A comida é o estímulo, ele não adormece na hora que chega o prato de comida. Isso foi expresso pelos sábios de forma sucinta. A Torá deve ser totalmente nova para você a cada dia. O que significa? Tanto aos 5 anos como aos 80 anos, o desafio de aprender a realizar deve ser empolgante e estimulante. Eles florescerão em sua velhice, diz o salmista, o rei Davi. Essa é a verdadeira fonte da juventude. O como? A novidade, o entusiasmo, o vigor que vem como consequência de tudo isso. É isso que nós devemos tentar manter sempre ativo conosco. Ok? Vamos mais um pouco? Pero hay comida ainda, espera. Alguém prestou atenção. Alguém prestou atenção. Vamos empanadas aí. Então vamos parar por aqui. Obrigado. Chico, Bom dia.